Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Paula Dal Castel, sou artesã e professora de crochê aqui no canal da Fiel Barbantes. Se você é novo por aqui, já faço um convite para você. Já se inscrever, ativar o sininho de notificações para receber as próximas aulas. Aqui em nosso canal você vai encontrar diversas videoaulas, passo a passos, explicado de forma prática e fácil, para que você se inspire e também produza as suas peças. No passo a passo de hoje, você vai estar aprendendo a fazer esse cestinho no formato de cenoura, para você usar como decoração na sua cesta de Páscoa. Aqui eu estou usando uma surpresinha, eu coloquei ovinhos de chocolate. Você pode estar colocando também um brinquedinho, para deixar esse momento ainda mais divertido. Vamos acompanhar no próximo vídeo uma explicação mais detalhada sobre esta peça, a lista de materiais e em seguida o passo a passo completo. Vamos lá? Vamos conferir as medidas do topo da folha maior aqui até a base do nosso cestinho, fica com o total de 17 centímetros aproximadamente. Notem que quando você faz o ponto bem apertado, bem justo, com a agulha correta, a peça fica bem firme, mesmo sem engomar. Você também pode optar por engomar a sua peça com um produto específico para endurecer crochê, ou até mesmo uma cola branca com maisena, você já pode estar endurecendo para que ele fique mais firme ainda. Então aqui nós vamos estar passando em seguida a lista de materiais e o passo a passo completo, para que você faça também o seu cestinho para surpreender as crianças nesta Páscoa. Para o passo a passo, nós vamos estar usando o Fiel Premium Kids, mais sustentável. Este produto ele é produzido com material reciclado. É um produto para confecção de miniaturas, entre outras peças. A composição têxtil é 85% algodão no mínimo. Cada novelo vem com 160 gramas, o total de 290 metros. O título do Tex 516. Sugestão de agulha para fazer crochê a partir de 2,5 milímetros a 3,5 milímetros. Hoje nós vamos estar usando a cor verde bandeira. E também vamos usar a cor ferrugem. Você vai precisar para o passo a passo uma agulha para crochê 3,0 milímetros. Marcadores, tesoura para arremate e uma fita métrica para conferir as medidas. Vamos iniciar a peça fazendo um anel mágico e dentro desse anel mágico nós vamos fazer o total de 6 pontos baixos. Passo o anel mágico, vou prender com uma correntinha e vou fazer o total de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos, vou fechar aqui o meu anel mágico. Venho no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo, para encerrar essa primeira carreira. Vou fazer uma correntinha e aqui nesse mesmo ponto eu vou fazer o total de 2 pontinhos baixos. O primeiro e o segundo. Vou para o próximo ponto e novamente vou estar fazendo 2 pontinhos baixos. Venho no terceiro e faço
2 pontinhos baixos. E vou seguir fazendo um aumento para cada ponto de base. 2 pontos baixos para cada ponto. Nós tínhamos 6 pontos baixos na carreira anterior. Agora, nesta carreira, nós ficamos com o total de 12 pontos, pois acrescentamos um ponto a mais, formando 6 aumentos. Venho aqui nesse meu primeiro ponto. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, para não ficar marcada a minha peça, eu vou direto aqui para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou alongar um pouquinho esse meu fio e faço o ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo nesse mesmo ponto de base, para formar assim o primeiro aumento da terceira carreira. E a partir de agora, para não se perder, vou estar colocando o marcador. Desta forma aqui, para mim saber aonde é o início e o final da carreira. No próximo ponto, vou fazer apenas um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço novamente um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, apenas um. No próximo ponto, novamente, um aumento com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou seguir fazendo desta forma por toda a volta. A sequência nesta terceira carreira vai ser um aumento e um ponto sozinho. Já estou chegando aqui no final da carreira. Falta mais 3 pontos. Vou fazer um ponto sozinho. No próximo, já faço o aumento. Venho aqui no último pontinho e faço um ponto baixo. Eu iniciei a carreira com um aumento e finalizei com um ponto sozinho. Tiro o meu marcador, venho direto aqui para esse ponto onde eu fiz o aumento, no primeiro ponto, e já vou dar início à quarta carreira, fazendo 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. E já venho com o meu marcador aqui nesse primeiro pontinho que eu fiz da quarta carreira, do aumento, e já coloco o marcador. Agora, na quarta carreira, a sequência vai ser um aumento e 2 pontos, um para cada ponto de base, apenas. Um aumento, um pontinho, o segundo. No próximo ponto, fazemos novamente o aumento com 2 pontos baixos. Olha como que vai ficando. A diferença da terceira carreira para a quarta carreira é a sequência de pontos, que nós vamos ficar com 2 pontos baixos, um para cada ponto de base, entre um aumento e outro aqui na quarta carreira. Então, eu vou seguir fazendo aqui os meus próximos 2 pontos, um ponto sozinho, o meu segundo ponto sozinho, venho e já faço o aumento, e assim vou seguindo até aqui no marcador. Quando nós chegarmos aqui 2 pontinhos antes do marcador, nós vamos estar fazendo os 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. Chegando ao final da quarta carreira, fiz aqui os meus 2 pontinhos baixos, tiro o marcador, venho aqui no primeiro ponto e faço um aumento. 2 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo.
Já vou pôr o marcador aqui nesse meu primeiro aumento. E agora, nós já estamos vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, estamos na quinta carreira. Então, a quinta carreira, nós vamos ter uma alteração na pontuação também. Aqui nós vamos ficar com um aumento, um ponto sozinho, 2, 3. Nós vamos ficar com um total de 3 pontos entre um aumento e outro. E vamos seguir fazendo. 2, 3. No quarto, nós vamos fazer o aumento. 1, 2, 3. No quarto, fazemos o aumento. E assim vamos trabalhando até o final da carreira. Finalizando a quinta carreira, agora vamos tirar o marcador e vamos fazer a sexta carreira. Na sexta carreira, nós vamos iniciar como as demais carreiras. Vamos fazer um aumento e vamos dar sequência agora aqui com os pontos baixos, sozinhos. Vou colocar aqui o marcador nesse meu primeiro pontinho. Ponto baixo sozinho, 2, 3 e 4. No quinto, eu faço o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Notem que a diferença da quinta carreira para a sexta carreira é aqui no intervalo de pontos entre um aumento e outro. Agora, nós vamos ficar com um total de 1, 2, 3, 4 pontos baixos entre um aumento e outro. Vou seguir fazendo essa repetição de pontos por toda a volta nesta carreira e volto com vocês já para mostrar como que vai ser a próxima carreira. Cheguei ao final da sexta carreira, vou tirar o marcador e a base da nossa peça, do nosso cestinho no formato cenoura, ele já está pronto. Era apenas 6 carreiras. Agora, nós vamos fazer aqui a altura da peça. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 carreiras em ponto baixo. Esta primeira carreira nós vamos fazer pegando esta alcinha de dentro. E vamos fazer uma carreira inteira em ponto baixo, sem aumento, sem diminuições. Apenas um pontinho baixo para cada ponto de base, pegando apenas uma alça do ponto. Aqui nós temos uma alça e aqui temos a outra, porque quando a peça ficar de pé, ela vai ficar assim. Então, agora aqui eu vou seguir fazendo esta carreira todinha em ponto baixo, sem aumento, sem diminuições. Aqui você pode colocar o marcador também, para que você já não esqueça na hora de colocar quando precisar nas outras carreiras, você pode estar colocando. Mas aqui você já vai perceber aonde tem o início e o final. Aqui é o primeiro ponto, nota que fica essa nervurinha aqui da base do ponto. Então, podemos colocar aqui nesse primeiro pontinho, para não ter erro. Então, você vai seguir fazendo ponto baixo por toda a volta até chegar no marcador. Chegando aqui ao final da carreira, eu tiro o meu marcador e a próxima carreira, ela também vai ser em ponto baixo, um ponto para cada ponto de base. A diferença é que agora nós vamos estar pegando as 2 alças do ponto, desta forma. E vamos estar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento, sem diminuições, por toda a volta. Vou pôr o marcador aqui, que agora sim a gente pode se perder se fizer sem o marcador. Então, vamos colocar aqui o marcador, neste primeiro ponto que iniciamos a carreira, e vou seguir fazendo
Um ponto baixo para cada ponto de base, pegando as duas alças do ponto. Chegando ao final da carreira, vou tirar o marcador e olha como que ele vai ficando. A peça vai ganhando estrutura. Se você tem o ponto um pouco mais solto, você pode estar usando uma agulha menor para que seu ponto fique bem firme, pois é importante que a peça fique bem firme. Agora, para a próxima carreira, nós vamos iniciar as carreiras de aumento. Então, aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou fazer o total de 8 pontos baixos entre um aumento e outro. Lembrando de colocar o marcador aqui no início, neste primeiro ponto, onde nós fizemos o aumento. E agora, sigo fazendo. Aqui eu já tenho 2, vou fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono ponto, faço o aumento. Vou seguir fazendo dessa forma por toda a volta. Agora aqui vou dar sequência com 8 pontos baixos, faço o aumento, novamente 8 pontos baixos até chegar no final da carreira. Chegando ao final da carreira, tiro o marcador, finalizei aqui com os 8 pontos baixos, um para cada ponto de base. Para a próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira inteira, sem aumento e sem diminuições, apenas ponto baixo. Fiz 2 pontinhos, já vou colocar o marcador. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Por toda a volta, sem fazer aumento. Chegando ao final da carreira, vou tirar o marcador. Para dar início à próxima carreira, nós vamos fazer novamente um aumento. Agora, nesta carreira, nós vamos fazer um aumento e o total de 9 pontos baixos, um para cada ponto de base, entre um aumento e outro. Então, eu venho aqui, já coloco o marcador nesse primeiro ponto do aumento e vou fazer 1, 2, 3, vou fazer o total de 9 pontos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Completados os 9 pontos, eu vou fazer o segundo aumento da carreira. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora aqui eu vou seguir fazendo 9 pontos baixos, um para cada ponto de base. No 10º ponto, eu faço o aumento e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Chegando aqui ao final, vou tirar o marcador. E agora, nós vamos fazer apenas carreiras de ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base. Coloco aqui o marcador nesse meu primeiro ponto. Nós estamos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira. Aqui nós iniciamos a 6ª carreira. Da 6ª carreira, nós vamos estar fazendo, a partir da 6ª carreira, 13 carreiras com ponto baixo sobre cada ponto de base, sem aumentos. Aqui eu já tenho uma peça que eu deixei adiantada para que vocês notem como que fica. Nós temos aqui, vamos conferir aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós finalizamos as carreiras com aumento. E a partir da sexta, a sexta, a sétima, a oitava, nona, a décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª carreira, nós vamos estar fazendo apenas ponto baixo para cada ponto de base. Notem que não fica marcado nem o início nem o final de cada carreira, você coloca o marcador, mas segue fazendo na mesma sequência em espiral, para não ficar marcado. Quando você completar aqui a 18ª carreira, nós voltamos para fazer agora a parte da tampinha. E também vamos fazer uma carreira com o ponto baixíssimo, para deixar bem firme essa parte aqui. Após completar as carreiras aqui com ponto baixo até a 18ª, agora nós vamos fazer uma carreirinha em ponto baixíssimo. Laço meu fio, entro aqui no pontinho e tiro tudo de uma vez. Isso vai fazer com que a peça fique bem firme. Apenas um pontinho baixíssimo para cada ponto de base. Isso vai fazer com que a peça fique bem firme. Vou fazer por toda a volta. Olha como ele fica aqui um pouquinho mais grosso, aonde tem esse ponto. Fica uma bordinha aqui mais grossa do que aonde não tem. Também fica mais firme. Vou fazer por toda a volta e voltamos para iniciar a tampa. Para o acabamento ficar bem discreto aqui, não ficar aparecendo, essa pontinha eu vou puxar aqui para dentro da peça, desta forma. Notem que se você observar, você não vai perceber aonde que é o início e o final da carreira. E esse pontinho deixa essa bordinha bem delicada na peça. Então, essa parte aqui nós vamos estar fazendo o arremate aqui por dentro. Você pode estar fazendo da forma que você já tem de costume, fazer o arremate das suas peças. Deixar reservado, porque agora nós vamos iniciar a tampa do nosso cestinho formato cenoura. Vamos iniciar fazendo um anel mágico, e nesse anel mágico nós vamos fazer o total de 6 pontos baixos. Vamos iniciar com uma correntinha para prender, em seguida vamos fazer os 6 pontos baixos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Completando o 6º ponto. Fecho o meu anel mágico. E agora, eu vou estar fazendo um aumento para cada pontinho de base. Então, eu venho aqui no primeiro ponto. E já vou dar início. Vou fazer aqui, alongo um pouco mais esse meu fio e vou fazer o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto baixo, ficando com 2 pontos. E agora eu sigo fazendo um aumento para cada ponto de base, ficando no total com 12 pontos baixos nesta segunda carreira. Já fiz aqui, vamos ver. Temos mais 2 pontinhos. Chegamos no último ponto. Para a terceira carreira, eu já vou começar a usar o marcador. Então, eu venho aqui no primeiro pontinho, vou fazer o aumento. E já coloco o marcador no primeiro aumento da terceira carreira. Agora, nós vamos estar fazendo um aumento,
um ponto baixo e um aumento no próximo ponto. A sequência da terceira carreira vai ser sempre essa: um aumento, um ponto baixo sozinho, um aumento e um ponto sozinho. Vou fazer aqui até chegar ao final da carreira e voltamos para dar início na quarta carreira. Cheguei ao final aqui da terceira carreira, tiro o meu marcador, já vou dar início à quarta carreira. Na quarta carreira, nós vamos iniciar como as demais carreiras, sempre com um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Coloco o marcador no primeiro ponto para marcar o início da carreira e vou fazer nessa quarta carreira a sequência de um aumento, um ponto baixo sozinho, venho para o próximo ponto, um ponto baixo sozinho. E no terceiro, faço um aumento novamente. Então, vou seguir fazendo. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. No terceiro ponto, eu faço o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E sigo fazendo dessa forma por toda a volta até chegar aqui no marcador. A sequência de um aumento, 2 pontos baixos, um para cada ponto de base, entre um aumento e outro. Chegando aqui ao final da quarta carreira, 1, 2, 3, 4, nós vamos iniciar a quinta carreira. Tiro o marcador, venho no primeiro pontinho e faço o primeiro aumento da quinta carreira. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Venho no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo, no próximo o segundo e agora o terceiro ponto baixo. No quarto ponto vou fazer novamente um aumento com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Notem que ficamos com 1, 2, 3 pontos baixos entre um aumento e outro nesta quinta carreira. Então, eu vou colocar aqui o marcador no primeiro pontinho que iniciamos a quinta carreira e vou seguir fazendo essa repetição de pontos por toda a volta até o final da carreira. Agora, chegamos aqui, vou tirar o marcador, venho no próximo ponto e faço um aumento. Já dando início na próxima carreira. Agora, nós já estamos na sexta carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Damos início na sexta carreira. Vou colocar aqui o marcador no primeiro pontinho que fizemos para iniciar. E agora, vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4. Completado 4 pontos baixos, um para cada ponto de base, chegamos no próximo aumento, onde nós vamos estar fazendo o segundo aumento da sexta carreira. Na sexta carreira, nós ficamos com o total de um aumento e 1, 2, 3, 4 pontos baixos, um para cada ponto de base, entre um aumento e outro. Então, eu vou seguir fazendo por toda a volta essa sequência de pontos. Chegamos ao final de mais uma carreira, tiro o meu marcador, vou dar início à próxima carreira. Na sétima carreira, nós vamos estar fazendo um aumento. Coloco o marcador aqui no primeiro pontinho. E vou fazer o total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, um para cada ponto de base. Venho aqui no próximo aumento, no primeiro pontinho, eu faço o primeiro aumento da sétima carreira. Na sétima carreira, nós vamos ficar com um aumento e 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, um para cada ponto de base, entre um aumento
e outro. Vou seguir fazendo essa sequência de pontos por toda a volta. Chegando ao final da 7ª carreira, nós vamos fazer mais uma carreira com aumentos. Vamos dar início à 8ª carreira. Vamos iniciar com um aumento, como as demais carreiras, e vamos fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6. No 7º ponto, vamos fazer o segundo aumento da carreira. Vamos colocar aqui o marcador no primeiro pontinho que nós iniciamos a carreira. E na 8ª carreira, a sequência de pontos vai ser sempre essa. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, um para cada ponto de base da carreira anterior. E no 7º ponto, voltamos a fazer o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vamos fazer essa repetição de pontos por toda a volta até o final da carreira. Chegando ao final da 8ª carreira, vamos tirar o marcador e dar início à última carreira de aumentos. Nós vamos estar fazendo aqui na 9ª carreira um aumento. Para iniciar a carreira, vamos fazer agora o total de 7 pontos baixos, um para cada ponto de base. E no 8º ponto, nós vamos estar fazendo o segundo aumento da carreira. Chegamos aqui no 8º ponto, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, vou colocar aqui o marcador nesse meu primeiro ponto, onde eu fiz para iniciar a carreira, para não se perder. E vou fazer esse ponto, essa sequência de ponto por toda a volta, seguindo os aumentos da forma correta. E aqui nós chegamos ao final, onde temos o marcador, quando nós finalizarmos esta última carreira de aumentos. Chegando ao final da 8ª carreira, vamos tirar o marcador e dar início à última carreira de aumentos. Nós vamos estar fazendo aqui na 9ª carreira um aumento. Para iniciar a carreira, vamos fazer agora o total de 7 pontos baixos, um para cada ponto de base. E no 8º ponto, nós vamos estar fazendo o segundo aumento da carreira. Chegamos aqui no 8º ponto, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, vou colocar aqui o marcador nesse meu primeiro ponto, onde eu fiz para iniciar a carreira, para não se perder. E vou fazer esse ponto, essa sequência de ponto por toda a volta, seguindo os aumentos da forma correta. E aqui nós chegamos ao final, onde temos o marcador, quando nós finalizarmos esta última carreira de aumentos. Chegando aqui ao final da carreira, eu já tirei o marcador. E agora, nós vamos fazer o total de 3 carreiras apenas em ponto baixo. Aqui nós vamos fazer a primeira carreira pegando apenas uma alcinha deste ponto de base. Alça de dentro do ponto. Vamos fazer por toda a volta esse pontinho, agora sem aumentos, apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos seguir fazendo aqui um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando apenas uma alcinha, formando aqui essa lateral da tampa do nosso cestinho, onde nós vamos estar colocando ele aqui. Dessa forma, ele vai ficar a tampinha aqui. Nós vamos estar fazendo aqui também as folhinhas da cenoura. Olha que lindinho que já está ficando. Então, vamos fazer aqui esta carreira por toda a volta. E daí, na próxima carreira, eu volto com vocês para explicar que nas próximas carreiras nós vamos estar pegando as 2 alças do ponto. Vamos fazer apenas carreira de ponto baixo, sem aumento e sem diminuições. Você pode estar colocando o marcador aqui no início, onde nós iniciamos,
para que você não se perca. Chegando ao final da carreira, olha como que fica. Agora, nós vamos fazer aqui o total de 3 carreiras em ponto baixo, pegando as 2 alças do ponto. Então, aqui, já fiz o primeiro ponto baixo, o segundo, o terceiro, e assim vou seguir fazendo por toda a volta. Vou colocar aqui o marcador no primeiro ponto, para ter como referência. Vou fazer uma carreira até chegar aqui no ponto, já vou dar sequência para a segunda e para a terceira. No total, vou ficar com 4 carreiras aqui em ponto baixo, contando com essa que nós fizemos, pegando apenas uma alça. Vou fazer as minhas carreiras aqui e volto com vocês. Já fiz aqui as 3 carreiras, contando com essa carreira que nós fizemos juntos aqui. Pegando apenas uma alça, ficamos com um total de 4 carreiras em ponto baixo, sem aumentos. Agora, nós vamos estar fazendo um pontinho baixíssimo, da mesma forma que nós fizemos no cestinho. Vamos estar fazendo aqui apenas um ponto baixíssimo por toda a volta. Insiro a agulha, laço meu fio, passo por dentro. Insiro a agulha, laço meu fio e passo por dentro. Vou seguir fazendo assim, por toda a volta, até o final da carreira, para ficar com esse detalhe aqui, que nós temos também aqui no cestinho. Nós temos essa bordinha aqui que fica um pouco mais grossa, para a peça ficar mais firme. Vou fazer por toda a volta, cortar o meu fio e já posso estar fazendo o arremate do lado do avesso. Já fiz o arremate aqui da minha tampinha, do lado do avesso. Olha como que ele fica. Ele encaixa aqui perfeitamente no cestinho. E a nossa cenourinha, nosso cestinho formato cenoura, já está quase pronto. Agora, nós vamos estar fazendo aqui as folhinhas da cenoura, que nós vamos usar também para abrir essa tampinha. Agora, vamos estar fazendo a folhinha, nós vamos fazer 2 folhinhas para colocar aqui na nossa tampinha do nosso cestinho formato cenoura. A diferença de uma folhinha para outra vai ser apenas aqui nas carreiras que nós vamos estar fazendo em ponto baixo, sem aumento e sem diminuições. Nesta folhinha, que é menor, nós vamos ficar com 6 carreiras de ponto baixo, um para cada ponto de base, depois aqui do último aumento. Na próxima folhinha, que nós vamos fazer um pouco maior, nós vamos ficar com o total de 9 carreiras aqui nessa pontuação onde não temos aumento. A partir, o início é igual e depois também vai ser a mesma coisa. Nós vamos estar fazendo uma diminuição e 2 carreirinhas em ponto baixo, sem aumento e sem diminuições. Então, essa eu vou deixar reservada e vou explicar como que nós vamos fazer a maior. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Aqui dentro desse anel mágico, eu vou prender com uma correntinha. Vou fazer o total de 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos, vou fechar esse meu anel mágico, venho aqui no primeiro pontinho e vou prender com um ponto baixo. Fazendo esse ponto baixo, eu já vou dar início à segunda carreira, onde eu vou estar fazendo um aumento para cada ponto de base. Para você não se perder, você pode estar usando o marcador. Venho aqui e coloco no primeiro pontinho da segunda carreira. Vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base, ficando com o total de 12 pontos. Aqui já vou estar fazendo meu último aumento. Finalizei esse último aumento, tiro o marcador, venho aqui e agora eu vou seguir fazendo
Um ponto baixo para cada ponto de base. Já estou no terceiro. Venho aqui e coloco o marcador para não me perder. 1, 2, 3. E vou seguir fazendo um pontinho baixo para cada ponto de base, pegando as duas alças do ponto. Chegando ao final da carreira, eu tiro o meu marcador e vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base nesta próxima carreira também. Agora aqui eu vou iniciar a próxima carreira. Aqui nós já fizemos uma carreira com ponto baixo, uma carreira de aumentos e agora fizemos uma carreira inteira em ponto baixo. Agora nós vamos fazer o total de mais 8 carreiras com o ponto baixo, apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui as minhas 8 carreiras. Eu vou fazer aqui as minhas 8 carreiras em ponto baixo, contando com essa que nós fizemos aqui, vai ficar com o total de 9 carreiras. Aí eu volto com vocês para explicar quando nós vamos fazer essa diminuição aqui, depois de fazer as 9 carreiras aqui, e as 2 carreirinhas que nós vamos fazer para finalizar. Aí nós teremos as 2 folhinhas prontas. Agora aqui nós vamos estar fazendo, depois de completar as 9 carreiras em ponto baixo, apenas um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos fazer agora aqui uma diminuição. Insiro a agulha nesse ponto, venho no próximo e faço uma diminuição. Vou fazer aqui um pontinho baixo, no próximo um pontinho baixo, 3, cheguei aqui do outro lado. Chegando aqui do outro lado, eu vou fazer mais uma diminuição. A segunda diminuição da carreira. E agora eu vou seguir fazendo um pontinho baixo, até chegar aqui onde nós fizemos a primeira diminuição. Agora, eu vou fazer o total de 2 carreiras, da mesma forma que eu fiz aqui nessa primeira folhinha, que ficou um pouco menor. Vou fazer 2 carreiras em ponto baixo, apenas ponto baixo, sem aumento ou diminuição. Você pode usar o marcador para não se perder. Coloco o marcador aqui nesse meu primeiro pontinho para não me perder. E vou fazer as 2 carreiras em ponto baixo, um ponto para cada ponto de base, e volto para arrematar e também já costurar aqui na tampinha. Agora, para costurar, eu vou usar uma agulha de tapeçaria aqui ou bordado, você pode estar usando, para fazer essa costura. Eu vou escolher aqui um dos ladinhos da folhinha. Aqui temos bem o centro da tampa, então eu vou colocar uma aqui e a outra mais aqui assim, para ficar uma na frente da outra. Então, aqui eu vou estar começando a costurar esta. Uma costura simples para prender. Essa tampinha. Vou passando aqui entre os pontinhos.
Agora, nós vamos costurar essa outra folhinha, a maior, atrás desta primeira. Então, eu venho bem pertinho aqui. Já posso inserir a agulha. Ela vai ficar mais do ladinho dessa outra folhinha. Venho aqui, caminho entre os pontos, pego uma laçadinha. Para deixar bem firme. Não tem segredo, é uma costura bem simples, você só precisa prestar atenção para que fique reta e que não saia a pontuação da costura, ela não saia muito aqui do centro da peça. Agora aqui, para ela ficar presa mais firme ainda, nós vamos fazer um pontinho aqui no meio, unindo uma na outra. Para fazer esse pontinho, eu vou passar por dentro aqui dessa maior, venho aqui, pego uma laçadinha aqui, um pontinho por dentro dessa outra aqui também. Olha como que fica. E agora aqui eu já vou passar de novo por dentro e vou passar lá embaixo, para fazer o acabamento aqui do lado do avesso. Aqui do lado do avesso, eu venho com a agulha de crochê mesmo, posso estar usando. E vou passar entre os pontinhos, para essas duas pontinhas ficarem bem juntas, bem pertinho. Vou prender com 2 nozinhos. E posso cortar. Olha que graça que fica a nossa tampinha. E assim a nossa peça está pronta. O nosso cestinho já está pronto com o tema Páscoa no formato cenoura. Olha como que ele ficou lindo. Mais uma vez, vou deixar essa dica de que você que não tem o ponto tão firme, você pode estar fazendo com uma agulha um pouco menor. Já vai deixar o seu ponto mais firme. Ou também você pode estar engomando a sua peça após ela ficar pronta. Quando você coloca os doces aqui dentro, ela ainda ganha mais estrutura. Então, você pode deixar ela dessa forma mesmo, que vai ficar bom. Mas, se você quiser engomar para a peça ficar bem firme, você pode estar engomando com produtos próprios para endurecer crochê, como também com uma cola branca e maisena. E aí, me conta, conseguiram fazer a peça? Como que ficou sua peça? Você achou fácil? Achou difícil? Alguma dica ou sugestão para nossas próximas aulas? Deixe aqui nos comentários. Assim que possível, nós estaremos respondendo. E mais uma vez, se você não é inscrito, se esqueceu de se inscrever lá no início do vídeo, agora já aproveita antes de sair desse vídeo e já se inscreva e ative o sininho de notificações. Assim você vai receber a notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal. Um beijo e até a próxima aula!